No final do ano 406 d.C., um evento marcante sacudiu os alicerces do Império Romano do Ocidente, a travessia do rio Reno por diversos povos germânicos e iranianos, entre eles os vândalos, suevos e alanos. Este episódio, ocorrido na noite de 31 de dezembro, não foi um simples deslocamento de populações, mas um símbolo poderoso da desintegração da ordem romana nas províncias do norte e do colapso das estruturas fronteiriças do Império. A travessia do Reno não apenas acelerou a crise do mundo romano ocidental, mas também marcou o início de profundas transformações políticas, sociais e culturais na Europa. No início do século V, o Império Romano do Ocidente enfrentava uma série de dificuldades estruturais que comprometiam sua integridade. A economia estava em declínio, o sistema fiscal sobrecarregado e as administrações locais tornavam-se cada vez mais autônomas diante da ineficiência do governo central. A autoridade imperial, fragilizada pelas constantes disputas internas pelo trono, já não conseguia manter uma defesa eficaz das fronteiras. Ao norte, o Reno, tradicionalmente guarnecido por legiões romanas e fortificações, tornava-se vulnerável. A pressão externa sobre as fronteiras romanas também aumentava. Desde o final do século IV, os hunos, um povo nômade vindo das estepes da Ásia Central, haviam avançado pelas regiões ao norte do Mar Negro, empurrando povos germânicos e sarmatas para o oeste. Os godos já haviam cruzado o Danúbio décadas antes, culminando na famosa Batalha de Adrianópolis em 378. Mais tarde, no saque de Roma em 410. Agora era a vez de outros povos, como os vândalos, suevos e alanos, fugirem da destruição e buscarem novas terras no interior do Império. Os vândalos eram um povo germânico oriundo originalmente da região entre os rios Oder e Vístula, no atual território da Polônia. No início do século V, os vândalos estavam divididos em dois grandes grupos, os cilingos, que ocupavam a Silésia, e os asdingos, situados mais ao sul. À medida que a pressão dos hunos aumentava, os vândalos começaram a se deslocar em massa, em direção ao oeste, procurando segurança e melhores condições de vida. Aliaram-se aos suevos, outro povo germânico, e aos alanos, um grupo de origem iraniana que havia se deslocado da Ásia Central. Juntos formaram uma coalizão militar e migratória que se preparava para atravessar as fronteiras romanas. O objetivo inicial desses povos não era necessariamente destruir o Império Romano, mas encontrar refúgio em terras dentro dele, como já haviam feito os visigodos anteriormente. Na véspera do Ano Novo, de 406 para 407, a coalizão vândala-alana-sueva cruzou o rio Reno, provavelmente na altura da atual Mainz. A travessia se deu em condições climáticas extremas, durante um inverno particularmente rigoroso. Muitos estudiosos acreditam que o rio teria congelado parcialmente, o que facilitou a passagem das massas humanas, inclusive com seus carros, rebanhos e armamentos. As tropas romanas da fronteira, já reduzidas e desmoralizadas, não foram capazes de conter o avanço. A ausência de uma resposta militar eficaz tem sido atribuída à debilidade do comando romano na Gália e à crise política em Ravenna, sede do governo imperial ocidental. Naquele momento, o general Estilicão, principal comandante militar do império, enfrentava a desconfiança por parte do imperador Honório e da corte, que paralisava decisões importantes. Além disso, grande parte do exército romano da Gália havia sido deslocado para a Itália nos anos anteriores, deixando as fronteiras do Reno vulneráveis. Uma vez dentro do território romano, os vândalos e seus aliados iniciaram uma devastadora campanha de saques pela província da Gália. Cidades como Trèveris, Reims e outros centros urbanos foram saqueados. A população local sofreu com a violência, os saques e a destruição de propriedades. Muitos aristocratas romanos fugiram para regiões mais seguras, enquanto outros tentaram negociar com os invasores. Durante os anos seguintes, os invasores continuaram sua movimentação pela Gália.
Em 409, cruzaram os Pirineus e penetraram na Península Ibérica, onde se dividiram territorialmente. Os vândalos cilingos estabeleceram-se na Bética, sul da Espanha, os asdingos na Galécia, no noroeste, os suevos também na Galécia, os alanos nas províncias da Lusitânia e Cartaginense. Esse processo de ocupação foi violento, mas também gradativo, e aos poucos os novos povos começaram a se integrar e reorganizar politicamente as regiões conquistadas. O destino final dos vândalos foi ainda mais surpreendente. Após anos de conflito na Espanha e sob pressão dos visigodos, que agiam em nome do império, os vândalos decidiram, sob a liderança do rei Genserico, atravessar o Estreito de Gibraltar em 429 e invadir o norte da África. Essa região era extremamente importante para o Império Romano por sua riqueza agrícola e estratégica. Em 439, os vândalos tomaram Cartago, uma das mais importantes cidades do mundo romano ocidental, e estabeleceram ali um reino independente, que duraria quase um século. Com uma poderosa frota naval, Genserico transformou o reino vândalo em uma potência mediterrânica, ameaçando inclusive a própria Itália e saqueando Roma em 455. A travessia do Reno em 406 é considerada por muitos historiadores como um dos marcos decisivos na queda do Império Romano do Ocidente, embora o Império tenha sobrevivido formalmente por mais algumas décadas. Os eventos daquele inverno simbolizaram a perda do controle sobre as fronteiras e a falência do modelo romano de defesa territorial. Mais do que uma simples invasão, foi uma migração em massa motivada por mudanças profundas no equilíbrio de poder na Europa. Os vândalos, em particular, mostraram-se um povo resiliente e capaz de se adaptar às novas condições. Sua trajetória da Europa Central até a África, passando pela Gália e Espanha, é testemunho de um período de transformações que daria origem à Idade Média. O episódio da travessia do Reno é, portanto, não apenas um capítulo de violência e ruptura, mas também um momento de transição e reconfiguração do mundo europeu. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!